Obrigado muito, irmão Neville. Bom dia, amigos. Estou feliz de estar aqui esta manhã, um grande privilégio, ali de volta no tabernáculo novamente, e ter esse tempo deixado esta manhã para adoração e companheirismo ao redor da palavra do Senhor. Eu creio que foi dito uma vez, estava feliz quando disseram para nós, vamos para a casa do Senhor. E estar junto com o irmão Neville novamente, meus bons e preciosos amigos. E acho que está um pouquinho frio, um pouquinho quente ali atrás. Nós tínhamos, eu acredito que os ventiladores, e vocês abanando a mão dessa forma, e nós temos o ventilador, vocês têm um motor para manter movendo. E eu acho que ainda tem eles, e alguns usam os livros de hinos, algumas coisas assim. Uma coisa que estamos tentando ter culto para melhorar esses locais no futuro, que está quente. E está tão quente nessa manhã, e ter algo melhor nesses lugares. A única coisa que podemos fazer é o sangue do Senhor Jesus Cristo que faz isso. Agora, estava muito feliz de ouvir o relatório da igreja, como isso está progredindo, como está acontecendo com o Senhor e como Deus está trabalhando com vocês com os dons espirituais, e certamente sou muito feliz a Deus pelo seu sincero coração que deixa Ele trabalhar com eles. Estou confiando que Ele vai manter bem no centro desse caminho estreito, que você não vai mexer nem para a direita nem à esquerda disso. Quero agradecer o irmão Colvin e a sua filha, eu creio que era uns tempo atrás, que cantou esse hino, Não Há Lágrimas no Céu. Isso é tão lindo, eu certamente aprecio isso. O irmão Neville disse sobre isso anos passados, que eu posso dizer que esse irmão Colvin, nós nos conhecemos por anos, e ele tem cantado esses hinos do Evangelho antigo e trazendo os filhos no caminho do Senhor. E isso é bom ao meu coração, me faz regozijar. E Deus ainda tem pessoas que o ama e que cuida deles. E somos gratos por isso. Agora, depois que eu voltei, eu vi que têm sido batizados com fé. E nós estamos tão felizes por isso. Eu vi meu bom amigo, o irmão Elmer Gatherhair, de volta aqui. Eu entendo que ele foi batizado recentemente com a fé, e estou grato por isso. Isso faz todos os nossos antigos caçadores aqui de Kentucky estar prontos, sem limites, agora sozinho. Agora eu lembro que Rodney está ouvindo ali na sala de trás, e Charles está sentado bem aqui diante de mim, e os rapazes estão ali. Como os esquilos podem demorar um pouquinho extra, e ali nós estamos tentando converter isso, eu penso, e ter um novo placar ali, corrigir essas coisas, isso será bom. Agora, algumas vezes olhando cada ministro ali no caminho que tem caminhado, e me perguntando sobre as coisas que você tem semeado a semente. Muitos de vocês estão bem familiarizados com Johnny Apples aqui na América, e ali outro na Suécia, considerando algo assim, que semeou as flores, e tinha flores tão bonitas na Suécia agora, porque eles semeavam flores ali, e nós podíamos encontrar ali as sementes crescendo, que ele semeou ali. E as flores ainda vilhas. E partindo, deixando para trás, pegadas na areia do tempo. Pegadas que talvez um outro, enquanto estiver navegando, quando um navio de um irmão vendo, vai ter seu coração novamente. E é isso que é algo que nós vivemos, e nós temos que trazer outros e beneficiar do que nós temos
feito. E eu disse, enquanto estava sentado ali, falando com meu amigo Leal, ali na cidade, um doutor médico, Sanader, e disse, como você vai, Bill? E eu disse, muito bem, eu acredito, Doc. E você? Muitos pacientes, eu tenho 15 exames essa tarde. Eu disse, bom, isso é bom. Enquanto que esses exames não encontrem nada errado, ele disse, você sabe, começamos a falar de quando éramos meninos, e eu disse, bem, doutor, eu não sei quanto tempo vou ficar por aqui, estamos aos 50 anos, ele é verdade, Bill, e eu disse, todos esses anos, tenho 31 anos de ministério agora, eu tenho mantido meu coração preparado para a hora que ele vier, e não me importa quando ele vier. Ele disse, isso é verdade. Eu disse, o maior desejo é viver por outros. E ele disse, isso é o que vida é. Isso é o que faz a vida real. É quando você faz as coisas, não o que você consegue por você mesmo, mas o que você faz por outros. Isso é exatamente quando você está vivendo realmente. E eu acredito que tem pessoas no nosso meio que nunca fez isso, tenta viver por alguém mais, faça uma tentativa e veja como a vida tem mais significado para você. Porque você não vive o que você pode tirar da vida, mas o que você pode dar a outra pessoa na vida. E isso vai encontrar mais bênçãos e riquezas do que qualquer coisa que possa ser imaginada. E é o que você pode fazer por alguém mais. Como algo queimando, a vida assim mesmo, um clamor. Isso faz você tentar iluminar outra pessoa. A menos que você nunca tenha tentado, tente fazer algo para alguém mais. Então, isso me traz um pensamento de 31 anos, completarei em breve o ministério no Senhor. E eu penso que homens pensam que muitas vezes eles têm que vir ao seu último culto, à sua última hora, e olhar para trás o caminho e ver o que ele tem conseguido e falar o que ele fez, se ele fez algo. E o que eu posso dizer é o que contam para os outros. E sempre me perguntei o que seria quando eu chegasse no final da minha caminhada. E eu não sei quanto tempo isso será, nenhum de nós, mas estava pensando, olhando para trás no trilho, no caminhar da vida e vendo as coisas diferentes, e montanhas, e caminhos, e pedras, e lugares difíceis, o que eu fiz nesses tempos, e tudo mostra num dia desses, quando eu tiver partido. E vai ser isso com cada um de nós. Nós temos certeza disso. Que isso vai mostrar a cada um quando esse tempo vier. E isso me guia a dizer algo que eu preferia evitar do que dizer. Isso me leva a dizer algo que aperta meu coração bem no fundo para dizer isso. Mas o que eu digo, eu sou forçado a dizer. Percebendo que isso está sendo gravado em fita e o mundo vai ouvir, mas eu tenho deixado o ministério por uma causa que eu sinto muito, que eu tenho que deixar por causa disso. E talvez algum de vocês tenha ouvido, eu estou encerrando o meu escritório e assim por diante, e deixando o campo. Eu não sei aonde o Senhor vai me guiar, e eu não tenho nenhum controle do que Ele quiser para mim fazer. Mas eu estou pensando que é o final da estrada que eu cheguei. E bem no final da jornada, eu tenho feito tantos erros, cometido tantos erros, que eu sinto muito no meu coração. Porque
eu penso que, sendo um ser humano e tendo fraqueza, assim por diante, faz com que as pessoas façam coisas e agem de formas que eles não gostariam de agir. Mas, tendo a fraqueza de um ser humano, nós temos esses tempos que se tem algo que está no meu coração, é ouvir aquelas palavras do nosso Senhor Jesus no final da jornada. Dizer, isso foi bem feito, meu bom e fiel servo. E muitas vezes eu tenho dito que eu quero terminar ali e ouvir ele dizer, vem a mim. Mas eu também desejo ouvir ele dizer, bem feito. E eu não quero ouvir a original, venha até mim, mas como está nos tempos da Bíblia, mas eu desejo ouvir ele dizer, foi bem feito. Se tem algo que eu sempre quero ser, o desejo do meu coração foi de ser um servo verdadeiro de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu quero que o meu testemunho seja claro, verdadeiro, que eu me permaneço em todos os meus erros, ainda eu amo com todo o meu coração. E eu faço isso essa manhã com todo o meu coração. E por causa disso, isso me força a dizer que estou deixando o ministério. É porque tem algo crescendo no meio das pessoas que me causa fazer isso. Isso é que eu tenho dito que de um ministro ou irmão que me chamou de Jesus Cristo. Então, me chamou, e isso me mostra que eu sou um anticristo. E eu irei encontrar com Deus, e eu não quero encontrar com Ele como um anticristo. Eu não quero nunca ter isso diante dele. E eu vi, poucos anos atrás, eu pensava que era uma brincadeira. Eu encontrei um par de irmãos ali, eu não vi um deles nesse culto de manhã, 2 ou 3 deles aqui numa época de pescaria. E eles vieram falando, irmão Branham, não é você o Messias, o Cristo? E eu coloquei meu braço no pescoço de ambos e disse, irmãos, tanto que eu tenho tentado ser um servo verdadeiro de Cristo, eu admiro que você diga algo disso. E se isso for dito, eu então deixarei o campo e o ministério. E você que fez isso será responsável por cada alma que eu não terei salvo durante esse tempo por me tirar do campo. E eu pensei que isso teria encerrado, e eu ouvi mais algumas vezes, mas não foi assim. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um bilhetinho no bolso dele, William Branham é o nosso Senhor, batizando em nome do William Branham. E eu falei ali, se isso viesse de um inimigo, eu sabia que era uma piada, mas um precioso, querido irmão veio, confessou seus pecados, que estava errado, e teve fé em mim como sendo Jesus Cristo. E eu tenho cartas em casa e ligações que vieram de Chicago, lugares diferentes, perguntando se eu creio nesse dogma. E eu tenho todos os tipos de cartas que veio nos últimos dias e chamadas de lugares diferentes, perguntando se eu sou Cristo. Irmãos, isso é horrível, desgraça, ímpio, mentira do diabo. Veja, eu sou seu irmão. Agora, isso faria com que qualquer pessoa deixe o campo. Isso faria com qualquer um que ame Cristo correr da mesma coisa. Eu fui ao Senhor não muito tempo atrás, quando eu vi, cerca de 1 ano atrás, e eu fui até o Senhor, e Ele me referiu à Escritura quando João veio pregando, e ele não tinha um profeta na terra durante muitos anos. Então todos eles estavam com seus corações incríveis, pensando que João era o Messias, que João
E foram e perguntaram a ele. Você pode encontrar isso no 3º capítulo, versículo 15 de Lucas. Então, mas isso meio que esfriou, como se fosse algo assim. Mas quando vem a isso, eu preciso saber que algo tem que ser feito. E eu digo isso, que as visões e o anjo do Senhor que apareceu lá no Rio, se isso será a minha última mensagem, a última coisa na igreja, no mundo, essas coisas são verdades. Enquanto eu falo do anjo do Senhor, eu permaneço, as pessoas me chamam profeta muitas vezes, porque profeta na palavra em inglês quer dizer um pregador, alguém que profecia, que diz a palavra, e eu posso me permanecer nisso, mas quando vem e me chama de um Cristo ungido, isso é muito para mim, e eu não posso suportar isso. Então, eu cheguei, depois deixando a reunião no Canadá, eu encontrei que o caminho dos esquimóis, dos índios ali, que ficaram no meio deles, então isso me deixou todo... E eu não podia aceitar isso, fiquei com medo de um acidente na caçaria, na caça, estava tremendo, e eu não podia ficar muito ali, pensando 31 anos de ministério e caindo nas mãos do diabo, assim, dessa forma. Exatamente a influência que eu tinha nas pessoas, então eu seria um anticristo. Eu não poderia suportar isso, era melhor eu ficar nas matas, com a minha arma ou algo, e trazer ali meu pequeno José e coisas assim, criá-lo nessas condições de caçada e ficando ali nas matas e fazer minha casa. E ali fiquei ali uns 8 ou 10 dias e não podia ficar, parecia que estava perdendo a minha mente. E ali fiquei sozinho, nervoso, triste, quebrantado, e me perguntava se isso era um inimigo meu, e eu simplesmente ria disso, mas quando isso vem de preciosos irmãos, preciosas irmãs, isso que me machuca, eu disse, Senhor, isso é muito para mim, eu tenho que deixar tudo e deixar em tuas mãos, eu não sei o que fazer. E poucas noites atrás, para fazer isso certo, eu tive a visitação do Senhor. E eu vi um precioso, um bebê, uma serpente, que era amarelo e preto, e me dizendo ali no caminho, e ela pegou ali na perna. E o sangue era tão rico que não fez efeito em mim. E aí olhou e foi para uma piscina, e eu peguei a minha arma e atirei naquilo, e foi bem no meio daquela coisa, e um irmão disse, você tinha que tirar na cabeça, não faça isso, tinha uma vara ali, e olhou as minhas costas, e entrou ali na água, e isso não vai poder causar muito mal ali, porque os irmãos perceberam o que aconteceu. Isso, se fosse uma ferida mortal, ela morreria. E eu pedi, muitos dos meus membros da minha igreja aqui, nesse tabernáculo, com o irmão Neville e eu, que me chegaram com essa mesma pergunta. Irmãos, irmãs, eu não tenho tentado ser um verdadeiro servo de Deus diante de vocês, não tenho tentado ser seus irmãos, seu irmão, seja o que for, isso é um espírito em pessoas preciosas. Muitas pessoas que me perguntaram isso, mas é um espírito. Mas eu espero que hoje isso receba a sua ferida mortal e que morra, e que eu possa retornar ao ministério. Até isso, eu vou pedir a cada um, ore por mim. Eu não sei o que fazer. Meu lugar está à venda, eu não posso suportar ficar ao redor, isso me deixa mal, eu peço que orem por mim. E você, se você alguma vez creu em mim, como um servo de Cristo, lembre-se, isso é um erro, isso é falsidade, assim diz o Senhor, isso é errado. E não tenha nada a ver com isso, eu sou seu irmão. Vamos inclinar nossas cabeças. Pai Celestial,
minha carne está tremendo, minhas mãos estão suadas, meus joelhos estão balançando nos meus pés. Ó Deus, seja misericórdia, Senhor. O que eu tenho feito, Senhor, para merecer isso? Eu oro, Senhor, que você tenha misericórdia de mim, Senhor, e a todos. E ali, Senhor, essas pessoas preciosas, Senhor, que eles possam perceber seu erro e ver o que estão fazendo, Senhor. Isso quebra o coração desses irmãos, não somente do irmão, mas do nosso Salvador, nosso Pai Celestial. Eu oro que o Senhor possa nos perdoar dos nossos erros, Senhor. Deixa o sangue santo de Cristo cair e trazer-nos juntos, Senhor. Bendito sejam os laços que unem os nossos corações cristãos em amor e em companheirismo. Deus, que o inimigo que chegou nos nossos irmãos e irmãs, que ele possa receber a ferida mortal, que não possa mais existir, que ele possa morrer de qualquer forma, Senhor. Fará você isso, Pai, enquanto eu retorno para o campo de novo. Até lá, Senhor, eu sou teu servo de coração quebrantado, esperando, Senhor. É a única coisa que eu posso fazer, chorando e persuadindo. Eu tenho tentado, Senhor, você conhece meu coração, parar isso antes que isso vá longe. Mas isso é além de qualquer coisa que eu posso fazer. Então, Pai, eu entrego em tuas mãos. Nesse púlpito, da onde eu prego todos esses anos, eu entrego em tuas mãos. Agora, tu veja isso, Pai, na tua forma divina. Quando isso tiver terminado, tudo tiver acabado e teu servo possa retornar, até isso estarei aguardando ouvir de ti, Senhor. Abençoe-nos e dê um grande culto hoje, quando estamos todos juntos para isso, mas eu preciso fazer claro, público diante do povo, que eles possam saber, Pai, que eu te amo, eu creio em ti e eu estive firme por ti e o que eu quero fazer. E se eu tiver que ir, deixe-me ir, Senhor, deixe meu coração limpo, registrado que eu tenho crido em ti e confiado em ti, garanta isso. E eu rogo, Senhor, nas eras que vierem, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Agora, abrindo as Escrituras, vamos tornar aqui na Bíblia. Pensei nessa manhã se seria bom se o irmão Neville não se importasse de falar alguns minutos. Agora, não me deixa mencionar isso entre vocês. Mantenha isso calado. Veja, olha, eu tenho 52 anos e talvez Deus me poupe mais um tempo de vida, mas eu não quero ouvir. Lembre-se, estou deixando porque estou sendo forçado a isso. Agora no livro de Apocalipse, no capítulo 4, quando deixamos no outro dia no nosso estudo, Apocalipse capítulo 4, eu acredito que a última parte do capítulo. Quantos gostam de Apocalipse? Agora, eu penso que nós temos que chegar ao quinto, mas antes disso, sair do quarto. As 4 criaturas viventes. Agora, vamos nos aproximar da palavra, vamos deixar as coisas do passado. Pai, que você nos ajude. Estou um pouco nervoso. Chegamos da palavra, deixamos as coisas do passado e pressionamos a marca do chamado do ministério de ser um servo de Cristo. Dê-nos a palavra essa manhã e alimenta a nossa alma esfomeada enquanto estamos desejando, Senhor, e aguardando, Senhor, para a tua unção preciosa do Espírito Santo. Vem em nosso meio, Senhor. Perdoe os nossos pecados, iniquidades e deixe-nos ser seus servos, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, pegamos as eras da igreja, as últimas 7 eras da igreja. E agora eu creio que alguns de vocês estão tentando escrever isso, as eras da igreja. Então entramos no capítulo 4 do livro de Apocalipse. O que é isso? A revelação de Jesus Cristo. A revelação vem da palavra em latim Apocalipse, que significa ser revelado, tirar a capa disso, mostrar, expor.
trazer para fora a revelação de Jesus Cristo, que era, é e que virá, raiz e descendência de Davi. Agora, no capítulo 4, nós encontramos que João foi levado ao céu depois das eras da igreja. E para dar um pouquinho de base para o que vamos falar, talvez seja melhor ler alguns versos do capítulo 5 e começar. E eu vi à destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disseram um dos anciões: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esses são os 7 primeiros versos. Agora, no capítulo 3 de Apocalipse, nós encontramos o final da era da igreja. Ela terminou com a era de Laodiceia, a igreja morna, da era morna. E encontramos imediatamente que João foi levado no Espírito, levado aos céus. E ele viu coisas que estava para vir, e coisas que tinham sido. Encontramos ali que a igreja não aparece até o capítulo 19 de Apocalipse. Então, ela retorna com o seu Senhor, gloriosamente, lavada no sangue. Agora, nessa última citação, para ter um pouquinho de base aqui do que João agora, nós encontramos que na última mensagem que eu estava olhando rapidamente ontem, no contexto que eu estava falando, e João foi levado ao céu e viu essas coisas, e eu tenho notado ali que foi dado a revelação, você sabe, da sua ressurreição, muitos que estavam com ele, o que aconteceu com esse homem João. E Jesus disse: o que será se ele ficar até que eu volte? Ele nunca disse. E aí começou uma doutrina ali. Começaram a doutrina que João não ia morrer até que Jesus voltasse, até a sua segunda vinda. A Bíblia disse que foi uma doutrina que saiu, mas Jesus não disse isso. Ele disse: e o que há de ti se ele ficar até que eu venha? Agora encontramos que ele foi levado aos céus e viu até a vinda do Senhor. E ele viu ali como tudo ia acontecer. João, ele mesmo, não viveu para ver acontecer. Ele morreu ali de morte natural. Ele foi um dos únicos apóstolos, depois do exílio da ilha de Patmos, que morreu. Agora, uma das coisas principais, o ponto que eu quero fazer, que eu quero pegar aqui no quadro negro, eu quero enfatizar alguma coisa vital. Isso é glorioso, maravilhoso, é um capítulo maravilhoso. E ali no próximo capítulo começa a abertura desses selos. Que coisa! E eu não posso pular ali em lugares diferentes e pegar esses selos que foram abertos com todos os mistérios que eles têm. Tão glorioso! Isso é vitamina espiritual. Agora, nós vemos que essas grandes coisas, para trazer a atenção de vocês, essas criaturas, na última parte do capítulo 4 que João viu, ali naquela arca do concerto. Lembra-se como nós colocamos Israel ali na marcha?
E ali eles têm a face de criaturas viventes. Nós encontramos que aquelas criaturas não eram anjos, nem eram homens. Eles eram querubins. E nós encontramos no Antigo Testamento na arca. Nós encontramos no Novo Testamento. E agora nós encontramos na vinda do Senhor. Querubins. Querubins. Guardando o trono da misericórdia. O trono da misericórdia que nós nos aproximamos com uma expiação para a pessoa. Somente aquele que entra no santuário e que borrifa o sangue, e então se torna o trono da misericórdia. Depois que o sangue foi tirado, então se torna o trono do julgamento. Ó, que coisa! Não podemos suportar o julgamento de Deus. A única coisa que podemos é a misericórdia, não julgamento, não justiça. Não podemos sua justiça, porque sua justiça, ele tem que manter sua palavra, e mantendo sua palavra, o dia que comer dela, então você morrerá. Quem vai querer a justiça? Eu não quero a justiça, eu quero a misericórdia. Deixe-me a misericórdia de Deus. E no trono ali emborrifado, naquele tempo da limpeza do santuário, quando o julgamento, o trono de julgamento, quando o sangue não estiver mais no trono. Agora estamos nos aproximando desse tempo agora. Nós estamos nos aproximando nessa era da limpeza do santuário e da vinda do julgamento da terra. Veja, enquanto tiver sangue ali, Deus não pode destruir a terra. Enquanto tiver sangue ali, ninguém é pecador diante de Deus. Todo mundo está correto, porque tem uma expiação para cada um. Mas se você falhar em aceitar aquela expiação e entrar em sua presença, então você é um pecador, está além da misericórdia. Então é julgamento a ti mesmo. Mas ali enquanto há misericórdia, mas quando houver a limpeza do santuário, o sangue sai do trono da misericórdia, então a ira de Deus cai sobre a terra. Ó, que coisa! Deus seja misericordiosos, que não nos encontramos sem as misericórdias naquele dia. E agora vimos ali, estou tentando espiritualizar aqui, e aqui com a minha mão, que tinha 4 quinas que Israel estava acampados, e a arca estava no centro, e tinha 4 lados da tenda, e eram 3 tribos de Israel. Ali tinha 3, então 3, 6, 9, 12, e cada um tinha uma cabeça, e cada cabeça era uma tribo. Uma era Rubens, que sempre acampou no sul, ele era a cabeça do homem. E Efraim era o oeste, ali as 3 tribos, ele era o touro. Então no leste era Judá, que era o leão, e ao norte era Dan, o que era a águia. Agora percebam, lembrem-se deles. Você lembra quando eu vim e desenhei a águia, o touro e o homem e o leão? Como vocês perceberam, Judá guardava o portal do leste, e Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele vai descer do lado leste no céu e entrar pela porta, o caminho. Ele vem do portal do leste da tribo de Judá, e ele é o leão da tribo de Judá. E nós encontramos ali, abrindo a mensagem essa manhã, que ele ainda proclama o leão da tribo de Judá, a raiz, o início de Davi. Davi era um rei eternamente, e Cristo senta no trono de Davi no milênio, porque é um rei eterno. Não haverá um que falhará, um Davi que falhará. Aleluia! Nunca que um Davi falha. Deus prometeu isso. Nunca iria falhar Davi. E ali, hoje, ele ainda tem a semente. Cristo é o filho dele, de acordo com a carne, e ele sentará, e Davi não falhará. Isso é correto. E Cristo é o leão da tribo de Judá, do trono que ele foi morrifado. Agora,
que tínhamos os guardas no trono de misericórdia, guardavam os tronos de misericórdias, e ali cruzavam com as tribos primeiro para chegar no trono de misericórdia, e cada homem dando sua vida, cada israelita no acampamento morreria se entrasse no acampamento com aquele trono de misericórdia. Agora encontramos isso no Antigo Testamento, e na ordem do Novo Testamento encontramos a mesma coisa, que tinha um guarda, o trono da misericórdia. Eu espero que entendam isso. O trono de misericórdia ainda está guardado, ele ainda tem guardas. Nós encontramos que esses guardas são Mateus, Marcos, Lucas e João, guardando o livro de Atos, aleluia. Os Atos do Espírito Santo feito entre os apóstolos, que é o livro dos Atos do Novo Testamento, e os 4 escritores do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os guardas do trono da misericórdia para mostrar que é Deus, o Espírito Santo hoje. Cada escritura, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles ainda verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e dos atos do Espírito Santo. Agora vamos além disso. Essa é a verdadeira mensagem, como encontramos em Atos 2:38, quando arrependam-se e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e então adotado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ser batizado. Isso não há escritura para isso, não há nada, o guarda não guarda isso, não há isso. Você sabe, Mateus guardou em 1:18, o nascimento de Jesus foi assim, quando Maria foi esposada de José, estava para dar à luz, foi concebida do Espírito Santo. Isso foi o que aconteceu, enquanto José, sendo homem justo, não querendo infamar, ele intencionou colocar de fora privatamente, e ali o anjo do Senhor apareceu para ele num sonho, dizendo: José, tu filho de Davi, não temas tomar Maria tua esposa, porque o que está concebendo é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo e Deus o Pai é a mesma pessoa, senão teriam 2 pais. Veja, você pode encontrar, e ele trouxe um filho, o seu nome era Jesus, e Deus conosco, que seria Emanuel, que Pai, Filho e Espírito Santo, só há um nome, Jesus Cristo, e isso está guardado. Um homem ali em Chicago, numa associação de ministros, eu sabia que o Espírito Santo me pegou naquela noite, me levou na janela e disse: tinha um grupo de ministros que estão prestes a fazer um banquete, um café da manhã, tome cuidado que eles vão atacar você sobre isso. Obrigado, Senhor. E ali o irmão Carlson, o irmão Tommy Hicks, eu disse, o local que vocês ordenaram, e falei com o Dr. Med ali, que estava sentado, um doutor de cor ali, e falei, e meu filho disse ali: papai, você vai ali para aquela bagunça? E eu disse: não vou para aquela bagunça, mas eu vou com a unção do Espírito Santo, a palavra do Senhor que está guardada no trono de misericórdia enquanto estiver ali. Então fui ali, enquanto tive a chance, falei uma coisa e o Espírito Santo veio. Agora, eu sei porque vocês estão aqui, eu disse, e falei: irmão Hicks, irmão Carlson, os homens do companheirismo de negócios, e o Espírito Santo me disse um dia antes daquilo, que vocês não conseguiriam aquela sala, que estariam aqui esta manhã. Agora vejam exatamente como disse que seria, e como vocês iriam me questionar sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e como o Espírito Santo ia pegar a palavra e revelá-la, interpretá-la assim, e aquele bando de ministros trinitarianos ali, lágrimas rolando do seu rosto, entendendo ali, cerca de 72 deles vindo aqui ao tabernáculo pedindo para ser batizado em nome de Jesus Cristo. O trono de misericórdia está guardado, o Espírito Santo está guardando o trono de misericórdia. Nós devemos mantê-lo exatamente com a palavra de Deus. Os seus grandes mensageiros sentados ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, sentados ali no Atos do Novo Testamento. E agora, exatamente como eu disse ali na primeira parte da mensagem de manhã,
que eles estão guardando o Evangelho. Você vê, eles estão ali com o Evangelho guardando. Agora nós encontramos ali que estão guardando o trono de misericórdia de Deus no Antigo Testamento. E aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles, e até mesmo o leão da tribo de Judá está ali. Ele entrega a sua vida para guardar o trono de misericórdia, borrifando seu próprio sangue, jorrando seu próprio sangue. Hoje o grande conquistador, que ele vem do leste algum dia. E agora rapidamente, vou terminar rápido porque temos um culto de batismo. E como o livro foi selado, olha que coisa grande, você pode notar aqui, foram 7 selos no lado de fora do livro. Tem algo, que Deus possa nos ajudar e nos dar coragem. Talvez, breve ou longe, eu trarei isso para vocês. Vejam, não foi escrito nas palavras, foi selado no verso da palavra. O livro dos 7 selos, todo o mistério do selo foi selado nos 7 selos. Isso é a coisa maior, o maior capítulo de todo o livro de Apocalipse. E ali eu vi, na mão direita daquele que está sentado ali, isso que eu estava falando amanhã, no lado de fora selado com os 7 selos, do lado de fora da Bíblia. Veja, não podia nem dizer selado com os 7 selos, o mistério de Deus. Agora, o que é isso? Agora percebam, um selo representa um produto finalizado, algo que já tem sido testado, provado e então selado. Aonde está? Isso é a primícia da salvação, sendo selada com o Espírito Santo. Isso é a primícia da nossa salvação. Vamos voltar um minuto à nossa escritura ali. Eu não tenho tempo de pegar tudo isso, mas vamos voltar ali para Efésios e ler um pouquinho no primeiro capítulo de Efésios, para pegar o real significado disso. Paulo, após Jesus Cristo, aos santos, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios. Veja, João tinha essa carta endereçada aos Efésios, aos os fiéis em Cristo. Veja como Paulo trouxe isso, como ele os nutriu com o Evangelho. Éfesos e fiéis em Cristo Jesus, aqueles que já estão em Cristo. Como estamos em Cristo? Por um Espírito, somos todos batizados em um corpo, que é o corpo de Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito ó Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pense nisso agora. Ele já tem nos abençoado com graça celestial, bênçãos, enquanto nos assentamos juntos em Cristo Jesus, como crentes, a igreja eleita, chamadas para fora, separada. Ele nos selou com o seu Espírito Santo e agora está revelando para nós todas as coisas que estará no futuro para nós. Agora virá os 7 selos, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Que coisa bonita que isso é. Deixa eu ler mais um minuto, deixa eu pegar ali no versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis, pois ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois de ter crido, meu irmão Batista, como você pode dizer que não é assim?
Você disse que você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Isso é depois que você creu que você é selado com o Espírito Santo da promessa. Note em que também vós estáis depois, o qual o penhor da vossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Agora nós encontramos que o selo significa que é algo finalizado com Deus, que já está concluído, e cada crente foi selado com essa promessa desde o início, antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados para adoções de filhos antes do mundo mesmo começar. Olha que esperança que nos faz descansar e ter certeza, ancorando as nossas almas, não ficando cambaleando de lugar para lugar, mas ancorado em Cristo, com esperança certa, predestinados antes da fundação do mundo para a adoção de filhos de Jesus Cristo. Oh, como é maravilhoso! Eu amo disso. Um trabalho finalizado com Deus. Agora deixe-me citar outra escritura. Tudo que Ele já conheceu, Ele já chamou. Tudo que Ele chamou, Ele justificou. E tudo que Ele justificou, Ele glorificou. Tudo desde o início, Deus na sua grande mente infinita, Ele preordenou sua igreja e predestinou para a adoção de filhos através de Jesus Cristo, e deu a eles vida eterna no final da era. Que coisa maravilhosa. Irmão Neville, isso me faz muito melhor, não faz você também? Adoção pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, note enquanto prosseguimos. Agora, sabemos que é terminado, somos predestinados no Cordeiro. O Espírito Santo é o nosso selo, é o penhor, mas está por vir. Nós somente temos as primícias agora. O penhor é simplesmente o pagamento inicial, o sinal. Oh, que coisa bonita! Simplesmente o pagamento inicial que seguramos, que nos dá segurança, que estamos ancorados e que nada pode mudar. É a primícia da nossa adoção. Amém? O Espírito Santo é o penhor de Deus nos nossos corações, selados, adoções de São, esperando o final da estrada, filhos e filhas de Deus. Vamos virar outra escritura aqui rapidinho, quando eu pego Romanos 8:22, eu penso, isso é tão lindo. Agora, estudando ontem, eu anotei essas escrituras aqui. Nós sabemos, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que também temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ó, você percebe? Toda a criação está gemendo, disse Paulo. Tudo está gemendo. Veja as árvores, como elas estão. Veja as flores, como elas estão ansiando por vida, enquanto vem a geada. Veja como as árvores estão pressionando para dar os seus ramos e cantar glórias a Deus. Tudo, toda a natureza, animal, pássaros, tudo que voa rapidamente, estão gemendo. E nós mesmos, disse Paulo, nós gememos também por eles, pois estamos esperando a redenção do nosso corpo. Mas agora, depois de todos esses anos, agora nós temos as primícias da nossa herança. Oh, que coisa! O que nós temos? Nós temos a evidência que Deus vive. Nós temos a evidência que Deus está conosco. Nós temos a evidência que não fomos abandonados, que somos dele e ele é nosso, porque em nossos corpos agora
está habitando, está fazendo tabernáculo o Espírito Santo e chora, Abba Pai, clama. E não há nada que possa tirar isso. Nós estamos ancorados em Cristo. Agora as árvores não podem ter isso, a natureza não pode ter isso, mas ainda estão gemendo, porque eles sabem que nós não temos recebido a totalidade da adoção, mas nós temos as primícias disso. Isso foi o que pegamos das coisas do mundo e agora somos filhos e filhas de Deus. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Oh, que coisa! Se nós pensamos nisso, pense nisso. Agora as primícias, o Espírito chorando pela adoção completa, mas agora temos as primícias, nós recebemos o Espírito Santo e Ele é a primícia da adoção completa, da completa salvação. Que coisa linda, eu amo isso. Correto? Nós estamos esperando a completude a totalidade da adoção. Vamos pegar nesse lugar, quando, na primeira ressurreição, quando nossos corpos serão mudados de criaturas vis e teremos um corpo como o seu corpo glorioso, e nós veremos Ele como Ele nos vê e seremos como Ele. Então Ele aparecerá e apareceremos como Ele e teremos um corpo como Ele, glorioso, um corpo glorificado, e todas as lutas e problemas da vida irão embora e não a teremos mais e habitaremos nesse tabernáculo. E nós estamos esperando com essa primícia da salvação completa. Mas agora nesse tabernáculo de barro nós temos algo que nos diz que nós vamos crescer mais além, amém? O que é a primícia? É um pagamento inicial, um sinal que segura, irmão Daut. É a primícia. Agora, se nós amamos as coisas do mundo, se nós pegamos e fazemos as coisas e deixamos Deus, somos alienados. Agora Deus enviou o seu Espírito Santo para que pudéssemos ser levantados dessas coisas. E agora nós temos as primícias. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Amém. Aqui, enquanto estava tentando mostrar isso aqui, veja aqui como os pecadores normais ali, bem no final. Agora, os cristãos vão um pouquinho mais alto do que isso, cresce um pouquinho dessa coisa, a primícia da salvação. Agora você pode ver, eu vou trazer a minha visão para você. Me ajude o Senhor sendo meu juiz, eu não quero trazer nenhuma outra coisa, mas que as pessoas estejam prontas para esse tipo de ministério, que isso está vindo bem aqui. Mas vejam aqui, voltando aqui, nós estamos indo para essa parte celestial aqui, você está vindo aqui, estamos além do que qualquer homem pode pensar, além de qualquer coisa. Isso nos traz a esse espaço aqui, mas você veja que agora temos o Espírito Santo, as primícias da nossa herança, porque fomos levantados das coisas do mundo, todas as coisas do mundo que nós estávamos acima das coisas. Agora, irmão Neville, Deus seja misericordioso e garanta à igreja viver para Deus. Quando nós vamos num lugar que nós pensamos na igreja, uma igreja bonita, estamos tentando comparar com as coisas do mundo. Nós tentamos ter um melhor time de basquete que nós tínhamos, nós tentamos ter um melhor prédio, nós tentamos ter um jogo melhor de banco, nós tentamos melhor isso ou aquilo, mas agora nós nunca comparamos com glamour as coisas do mundo. O Evangelho não brilha, ele transparece. É uma diferença entre brilhar e resplandecer. Agora, quando um disse com a outra, mudando os membros, o que isso faz? Cada coisa com glamour e vestidos e coisas bonitas. Nós temos que ter mais, somos melhores que o Batista, Baptistas, e tentando competir com os católicos, e tendo jogos e festas e entretenimentos, essas coisas. A igreja não pode se comparar com as coisas do mundo. Não podemos ter entretenimento como uma loja maçônica. Isso é o solo dele. Nós não pertencemos a esse solo. Nós temos algo que ele não tem. Nós temos Jesus. Estamos em Jesus. Nós temos Jesus. Eles não têm Jesus.
Mas veja, até aqui. E eles estão aqui, nós estamos em outro solo. Veja, isso resplandece através de você. Isso tem algo que faz resplandecer, brilha em si mesmo, algo por dentro, resplandecendo, trazendo. Isso é com o Espírito Santo. Nós não temos que ser estranhos, ser diferentes, alguma coisa. Simplesmente viver uma vida santa e deixar que Deus viva através de nós. Isso faz resplandecer o Evangelho. Veja, não brilhando ali com paetês, macacos, essas coisas, mas resplandecendo, suave, com a doçura do Espírito Santo. Agora estamos esperando por aquela ressurreição. Agora, quantos entendem, pode dizer amém? Que estamos esperando, temos a primícia, agora sabemos que passamos da morte para a vida e que fomos levantados, não somos dessas coisas, não pertencemos ao mundo, mas nós amamos a todos. E eles amam, e eles veem as nossas vidas e veem o Espírito Santo, porque nós não nos preocupamos com as coisas do mundo, nós não amamos as coisas do mundo, porque o amor de Deus não está nesses. Enquanto você está acima dessas coisas, você sabe da sua herança, então você tem consciência. Agora nós vimos, primeiro, nós precisamos ver Jesus, e quando Ele vier, nós teremos um corpo como o seu corpo. Correto. Agora, nós vemos algo que foi perdido aqui, porque a Bíblia disse isso. Veja aqui no livro que foi redimido, nos redimiu. Como nós fomos redimidos do quê? Nós estávamos perdidos, e por isso teríamos que ser redimidos para a nossa herança, ser redimidos de volta. E nós tínhamos que ter algo, senão nós não teríamos, senão o Cordeiro não viria para redimir. Então, nós tínhamos sido perdidos disso. Agora, o que nós perdimos? Deus deu a Adão ter a vida eterna. Enquanto ele comesse da árvore, teria a vida eterna. Agora percebam que Adão era herdeiro da terra. Era como um Deus amador na terra. E a terra era dele. Tudo que era tido na terra, ele podia fazer o que ele queria. Botar nomes, chamar do que ele podia. Ele era verdadeiramente um filho de Deus. Agora, na queda, Adão deixou esse título, essa herança, deixou isso para Satanás. Satanás trouxe esse título de fato. Adão, ele não foi redimido o seu direito, mas Satanás, que não é justo, ele possuiu isso. Ele, sendo filho dessa terra, a Bíblia diz isso, ele possuía isso. Não porque ele é realmente, mas ele tinha o direito, mas ele possuiu isso. Satanás possui isso e segura isso em sua mão. A morte está na mão dele. A terra está na sua mão. Cada nação pertence a ele. Ele governa e controla o mundo todo. Tudo está na mão dele. Mas graças a Deus nós não somos desse mundo. Amém. Ali está você, veja. Isso não significa a igreja. Ele controla o mundo. Ele controla o mundo. Tudo é dele. Jesus disse que Ele é o Deus da terra. Ele cegou os seus olhos. Agora o Deus do céu, Ele tem os seus, mas Adão deixou isso, esse título e essa coisa da vida eterna e a herança da terra. Jesus disse em Mateus 5, benditos são os humildes, que eles serão herdeiros da terra, eles possuirão a terra. E nós não a temos agora, mas vejam, quando Adão, ou uma das suas sementes, a semente de Adão, perdeu tudo que pertencia a Adão. Não importa o quanto bonito seja o mundo, ou quantas grandes casas boas possam se ter, isso ainda não pertence a Adão. Não, Senhor. Adão, a sua semente, não, Senhor. Porque Satanás pegou isso e prendeu isso com ele. Adão perdeu, sim. Muitas coisas podia dizer, mas eu quero poupar o tempo para o batismo.
ele possuiu essas coisas, aquele que não tinha direito disso. Satanás fez isso. Agora, com certeza, então tinha uma forma que ele precisava ser redimido. E tinha que ser por um parente redentor. Seria o único que poderia redimir. Agora, lógico que vemos isso no nascimento virginal de Jesus Cristo. Agora, a primeira coisa, queremos voltar aqui no Antigo Testamento. Eu creio que está escrito aqui em Levíticos 25. Levíticos 25, o 23 e 24, você pode pegar isso ali. Quando ele redimiu essas coisas, e ali a terra estava sendo dividida através de Josué, cada tribo foi dado uma herança aos filhos para a sua possessão. Agora ele pegou os pobres desperdidos. A única forma de ser redimido era um parente redentor. Era a única forma dele regressar. Ele tinha que estar certo da sua possessão. E ele tinha que voltar o dono original. E se essa era a tribo de Judá, ali estava o seu pai ali, e tinha um parente redentor. Mas ninguém mais tinha o direito de segurar isso. Eles não poderiam mais, tinham débito, e o homem correto veio e eu tenho um pedaço de propriedade e eu perdi isso. E eu vendi para o irmão Neville, ou vendi uma outra tribo de Judá, talvez vendi isso, e não teria o direito. Agora, realmente, de fato, ele não poderia possuir isso. Veja Levíticos 25, eles não tinham o direito disso. Mas agora, meu filho Billy vinha e queria comprar essa terra. Então ele era um estrangeiro ali, o irmão Neville ou qualquer outra pessoa, estava segurando a terra de fato, possuindo, mas ele era o meu parente, ele tinha uma relação sanguínea, e ele tinha que vir ter isso para possuir isso. Isso foi o preço pago, quando ele veio e disse $25 mil, esse pedaço de propriedade. Então vem ali o irmão Tony, vem ali o irmão Neville, tenta comprar a propriedade de Brana, e ele não podia vender. Então, aqui você vai dar 25 mil, eu tentarei vender para fulano de tal, mas Billy Paul vem aqui e diz, eu quero a possessão do meu pai, e eu dou, aqui está uns 25 mil. E aí ele deixa isso ir. Sim, aleluia, porque ele tem a lei. Eu espero que vocês cristãos possam ver que nós somos o sol da terra. Deus deu isso aos seus filhos. Ele deu a jurisdição de toda a natureza, todos os animais, toda a vida, em todo lugar. Mas Adão, nosso pai, deixou isso para Satanás. E ali tudo caiu. Mas o justo próprio Deus, ele fez isso, amém? Não é de se admirar que João disse, que triste, nenhum homem era digno para redimir, nenhum homem era digno, e eu chorei, porque ninguém podia pegar o livro e desatar os selos, ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra, nenhum homem em lugar nenhum, e nem mesmo os anjos, eles podiam. Aquilo era herança de homem. Gabriel não era digno, com certeza, ninguém mais era digno. Miguel não era, eles não podiam, sem dúvida, eles não eram dignos, podiam fazer. E João chorou, claro, alto. Alguém disse porque ele se encontrou que não era digno, isso não é, mas porque ele estava debaixo da influência do Espírito Santo. Agora, ele chorou porque ele não conseguia encontrar ninguém digno. Então um ancião veio, um anjo forte, e disse, não chore, porque o leão da tribo de Judá, amém. A raiz de Davi, ela prevaleceu, amém? Conquistou, em outras palavras. Ele é digno de tomar o livro. Lembre-se, ele tem visto isso no tempo. Veja, ele estava ali sentado no trono,
o trono de Deus, e dentro do santuário, e João estava na expectativa. Então o leão veio, e ele era o cordeiro. Ali está, irmãos, veja na suavidade do Espírito Santo como um conquistador. Ali um gigante intelectual teria que se humildar ali como um homem para conquistar, e ali era o servo de Cristo, o conquistador. Ele prevaleceu, ele era digno de pegar o livro e abrir os selos. Agora vamos encontrar que depois, hoje, o que tem nesses selos, o que eles escondem. Agora um pouquinho da redenção. Antes da pessoa poder ser redimida, a primeira coisa tem que ser digna. Tem que ser pela pessoa correta. E isso foi completado quando Jesus Cristo quando ele nasceu de uma virgem, porque ele era Deus, ele mesmo, feito homem. Ele era Deus em carne humana. Ele tinha que ser digno, e seu nascimento sanguíneo virginal de Jesus Cristo o fez digno. Agora encontramos isso, se você quiser, em 1 Pedro 1, do 18 a 20, vocês que estão anotando as escrituras. Ele tinha que ser digno, porque ele veio em forma de homem, ele veio como um parente a nós. E essa é uma parte linda, que Jeová se fez carne e habitou no nosso meio, o digno. Amém. Ele prevaleceu. Deus tomou a forma de carne humana, e ele veio à terra e nasceu um pequeno bebê e habitou no nosso meio. Pelo seu sangue santo ele prevaleceu. Agora no Antigo Testamento, o homem que proclama ser seu, ele pega um dos anciões, 10 anciões, e vai até o portão, e ele vai e ele redime o que foi perdido e mostra quem ele era, e tem a testemunha. Veja que história bonita aqui. Eu posso dizer isso nervoso essa manhã, como Ruth e o parente Boaz, como foi, agora mostrando os 3 estágios do descanso. Veja, o descanso da igreja é exatamente a mesma coisa. Agora veja, o primeiro lugar que encontramos, através desse sermão, parente redentor, Deus veio, se fez carne para se tornar redentor. Agora vemos ali no capítulo 5, no versículo 5, nenhum homem na terra ou debaixo da terra era digno para abrir o livro, porque nenhum homem foi encontrado digno de abrir o livro ou ler os selos. E outro disse para mim: não chora, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tem prevalecido e abriu o livro e desatou os selos dele. Ele é aquele que nós estamos olhando. Veja como Ruth, agora como Naomi, Boaz, uma figura perfeita. Agora Naomi, no tempo da fome, deixou a igreja e deixou a pátria e foi ali com os moabitas e viveu ali como peregrina e habitou na terra. E ela foi, o seu marido Elimeleque morreu enquanto ela estava ali, e ela deixou a sua herança, e ela voltou ali com aquela viúva moabita, então quando Boaz viu que era viúva, era um tipo de Cristo, ele se apaixonou e amou ela, e ele queria redimi-la, queria ter como sua esposa e redimi-la do seu irmão Elimeleque que tinha se perdido, que tinha perdido. Então ele teve que fazer um exemplo perfeito da lei de Deus. Ele foi até a porta e tirou o seu sapato e disse: desse dia em diante eu tenho redimido tudo que Naomi tinha, tudo que ela tinha, tudo que Elimeleque, meu irmão, perdeu. Eu sou parente agora, e eu sou o redentor, e eu proclamo isso. E o que qualquer homem chamar de causa justa, ou qualquer um próximo a mim que deixe saber, que eu deixe ele de boca fechada, que eu tenho redimido meu irmão Elimeleque. Veja, ele era um parente redentor. Que lindo, que história linda. Agora veja, todo o tempo Ruth estava descansando até encontrar como isso aconteceria. Agora de volta ali, nesse testemunho, como
Noemi disse a Ruth que história linda, como essa saga, Ruth decidiu se ela tinha que fazer uma decisão se ia voltar para sua terra natal, e Ruth servindo, ela descansou ali. A recompensa, é a recompensa da igreja. Agora não temos muito mais tempo, porque temos um culto batismal e já temos quase 25 para as 11 agora. E agora eu gostaria de mostrar isso num próximo domingo, se eu permitindo, como pegamos os 7 selos, 7 mistérios, 7 anjos da igreja, 7 estrelas, e amarramos todas as coisas juntos. Tem que ser digno. Então Jesus era digno, e no seu retorno nós gostamos de todas as bênçãos da sua redenção completa, e os homens herderam a terra, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, no milênio completo. Que coisa linda! E um anjo forte, com uma voz forte, proclamando: quem é digno? Quem é apto a fazer isso? E o ancião diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno, e ele tem vencido. E ele pegou o livro e abriu o livro, tirou os selos dele. E agora o que aconteceu então, nesses 7 selos que foi aberto ali da Bíblia, e pegou o livro, esses 7 selos que estavam ali, que tem os mistérios da redenção, as bênçãos de Deus. Lembra-se, ele era o Cordeiro, ele era aquele que podia redimir. Lembre-se que o selo estava do lado de fora do livro, estava escrito ali, e ali ele era o único que era apto a abrir os livros e revelar os selos, o único que podia fazer. Agora, isso é uma coisa que eu posso falar aqui um pouquinho, que isso seja como um intérprete divinamente ali no lado de fora, porque ele somente era aquele que podia revelar os 7 mistérios disso, e cada coisa disso estava na redenção, como a igreja foi redimida e como será redimida. Como nós simplesmente devemos amá-lo de todo o coração, com tudo que somos. Um certo escritor estava contando uma história. Você gostou de Apocalipse? Simplesmente temos 3 versículos nessa manhã, mas continuarei quando for possível. Um escritor estava escrevendo um livro sobre uma jovem menina que estava tentando encontrar a Deus. E muitas vezes que nós caçamos Deus e buscamos Deus, se Deus estivesse em qualquer lugar, teria um grande, em algum trono, em algum lugar, cada um estaria buscando Deus ali, e então nós, num trono ali, todo mundo iria crer ali. Então a fé seria vazia, não podemos ter uma fé então nisso, mas isso estará assim no milênio. Estamos chamando e tentando esses de forma misteriosamente nas trevas. Agora, por fé nós cremos, e nós cremos, a razão é isso. Você entende, irmão Elmer? Agora, Deus estava num trono, disse, ele vive ali num certo palácio, num certo lugar. Veja, então isso selaria ali. Agora não teria necessidade, seria vazia. Fé, isso tem que ser positivo. O que cada pessoa pode, com um cristão preenchido, cheio do Espírito, agora essa é a mesma coisa que nós somos salvos, é a fé. Essa é a razão porque alguns discordam com isso. Eles não podem exercitar, você tem que exercitar a sua fé. Você entende isso agora? Você precisa isso do outro lado. Cada um tem a verdade, isso é tão comum, mas tem algo que é real, algo verdadeiro, com fé e assim por diante. Agora, ele tinha esses pontos positivos, negativos, e naqueles dias eles tinham que somente a doença pode fazer você
ficar feliz com a boa saúde. E ali, aqueles vales tinham que existir para você aproveitar as montanhas e todas essas coisas para te trazer alegrias. Então tem que ter o lado bom e o lado ruim. Agora todo mundo entende isso. Agora essa menina estava tentando encontrar Deus e ela estava indo de igreja em igreja e não podia encontrar. Então chegou no fim do caminho, ali pequeno, um pequeno companheiro tinha uma grande catedral nas suas costas e ela disse: ó, bom homem, isso é tanto difícil, você tem tudo isso nas suas costas. E ele disse: isso não pesa? Não, isso não pesa, porque eu sou a rocha em que isso está montado. Isso é ele. Aí está ele. Vamos orar. Ó rocha das eras, estou tão feliz que estamos bem nessa catedral, sabendo que estamos descansados nessa rocha. Ele disse: essa rocha não é mais que um papel. E essa rocha começa a mover vagarosamente. Tão linda, ó rocha das eras, nos esconda nas suas misericórdias. Nos leva à caminhada da vida, do seu coração cheio de alegria, louvando a Ti todo o caminho, e Te agradecemos pela visitação nessa manhã do Espírito Santo, da Tua Palavra. E quando vamos à Tua Palavra, vemos que ela é tão real. Perdoe os nossos atalhos e as coisas que fizemos errado. Esqueça isso, Senhor, que não possamos ser melhores cristãos. Senhor, nós queremos retornar de novo, muito em breve, para terminar esses selos, esses capítulos aqui. Estamos desejando isso, Senhor, nos deixe fazer isso. Pai, nós oramos com a Tua pequena igreja aqui, que eles possam entender essas grandes coisas de Deus, porque não que nós merecemos, mas nós temos corações esfomeados, que precisam dessa bênção. Peço que você conceda isso. Oramos pelo irmão Neville, o seu servo enviado, pastor. Oramos que o Senhor possa ajudá-lo, abençoá-lo, a sua pequena esposa e os seus filhos, a junta administrativa, os diáconos, todos que vêm a essa igreja, não somente os nossos, Senhor, mas todos que são chamados sob o seu nome, pelos nossos amigos ao redor do país, todos que estão respirando, e oramos, Senhor, que o dia chegue quando Jesus venha e todos nós seremos pegos juntos e iremos com eles, não mais numa noite, não mais por um tempo, mas entrarmos na eternidade e vamos viver com Ele para sempre. Garanta isso, Senhor. E, Senhor, nessa manhã, que nós podemos estar conhecidos deles ali no futuro, vendo esse selo se abrindo, Senhor. E nós pedimos isso, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui que pode dizer: lembre-se de mim, irmão Brana? Pode levantar a mão. Deus abençoe você, você e você. Deus abençoe você. Cerca de 12 mãos ou mais. Ó Senhor, você viu essas mãos, viu o desejo do coração, que está no coração, eu não vejo. Eu rogo que o Senhor revele a eles, Senhor, a sua bondade e sua misericórdia, e dê a eles o perdão, o que for, se for enfermidade, Senhor, para os seus corpos, que o Senhor possa fazê-los curados, Senhor. Ó Pai, que a unção do Espírito Santo dessa reunião, nessa congregação agora. Agora, Pai do céu, que o Senhor possa juntar e abençoar na sua presença divina. Agora nós estamos cansados e minha voz já quase se foi, e oramos que o Senhor possa nos dar força, Senhor, minha força. O Senhor possa me ajudar, Senhor, ali nessa caminhada ali, que o seu santo óleo, Deus, venha, entre aqui, Senhor, que em todo lugar, em todo mundo, dê tudo o que eles precisam, Senhor, para a sua glória. Garanta isso, Senhor, aos aflitos, Senhor, para a glória a Ti mesmo, Senhor. Ó Pai, abençoe agora, todos juntos, em Jesus Cristo, no nome dEle. E Pai, pedimos que pela Tua graça, Senhor,
a esses batismos que vão acontecer agora, que possa o Senhor batizá-los com o Espírito Santo, Senhor, e toma toda a glória. Nós entregamos isso a Ti agora, Pai. Faça isso. Não esqueçam de mim. Me ajude agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém.